Graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast da Rede Marcados, da nossa igreja CBR aqui em Ribeirão Preto. Esse é um projeto que a gente já tocou no nosso coração faz tempo, a gente tem orado a Deus, buscado a presença e esperado em respostas para que a gente pudesse colocar em prática isso. E hoje chegou o momento, e nós estamos aqui hoje com a minha esposa, a Elaine. E os nossos convidados de hoje são nossos queridos pastores, pastor Lucas, pastora Jéssica. Shalom, Adonai. Glória a Deus. Aleluia. Agradecer a cada um que está assistindo. Nós não sabemos aonde irá chegar, né? Então escreva aí nos comentários até onde nós estamos chegando. Qual a sua expectativa para que Deus venha trabalhar através deste canal em vidas, né? Que muitas almas possam ser alcançadas. Amém. Nós teremos vários assuntos a ser abordado, né? Esse é o primeiro de muitos. Amém. É um projeto que foi gerado no coração de Deus e trouxe para os nossos corações, para as nossas vidas, né? Palavra dos pastores. Amém. Boa noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus. Graça e paz, pessoal. Boa noite. Nós estamos aqui para abençoar a sua vida, Amém. para fazer você um valente, uma valente no Senhor. Contando um pouco daquilo que o Senhor fez em nossas vidas desde Amém. o ventre de nossas mães. Espero que chegue a você e gere vida, gere expectativa. Amém. E principalmente perseverança. Amém? Aleluia. Amém. É isso aí, pessoal. Bom, nós queremos iniciar perguntando, vocês nasceram em berço cristão? Como que foi a conversão de vocês? Quer Quem começar? Pode começar Fica à você. vontade, Primeiras a gente damas. está na casa do Pai, Isso. então Amém. Pode começar, que a minha história é longa. Temos tempo. Amém. Amém. Bom, na verdade, eu cresci num berço meio cristão. Porque aos 2 anos, né, a minha mãe se converteu ao cristianismo. E automaticamente, como eu era de cola ainda, né, Sim, criança, os sim. filhos acompanham a mãe. E aí eu fui crescendo nesse meio, né, aprendendo a temer ao Senhor, Amém. a fazer o que é certo, o que é, sabe, Teve justo. princípios cristãos. Sim, eu tive toda uma aprendizagem Sim. antes. E eu louvo a Deus por isso, né? Mas sempre tem aqueles meio do caminho que, infelizmente, a gente tropeça, mas o Senhor sempre envia pessoas, vozes, né, para nos Amém. trazer de volta ao caminho. Amém. E eu sou muito grata a Deus por isso. Amém. Porque o amor dele sempre me perseguiu. Mesmo às vezes eu não vendo, né? Sempre Sim. teve o cuidado de Deus O em pastor todos os meus sempre passos. vai atrás daquela ovelha que saia Sempre do vai. aprisco, né? Isso, ele deixa, né? Aquela passagem super conhecida, que ele deixa as 99 Sim. guardadinhas lá e vai atrás de você. Então, se essa Amém. mensagem está chegando até você e você está meio desanimado ou desanimada, é porque o Senhor tem cuidado de ti, Com tá certeza. querendo te despertar aí. Sim, com Amém. certeza. Pastor, Bom, pessoal, minha conversão, na verdade, não é nem conversão, né? Eu, na verdade, nasci num berço, na verdade, assim, não vou dizer um berço cristão, porque a minha família, quando veio para Cristo, ela veio numa pressão muito grande devido à perda de um irmão que eu tive. O plano da minha mãe e do meu pai era somente o nosso irmão falecido, né? Não ia ter não iam ter mais um plano de ter mais filhos. E quando ele faleceu, minha mãe e meu pai se frustraram muito, ficaram muito abalados com a situação. E teve um culto numa igreja, e minha avó já era crente nessa época, minha avó paterna, né? E bênção. ela convidou minha mãe um certo dia de ir numa igreja, e era dia das mães, e era um culto da tarde da bênção, né?
lá no Campos Elísio, e minha mãe foi. E no final do culto ali, um pastor, no final do culto, chamou todas as mães para receber um presente, né? Uma rosa, alguma coisa assim, homenageando as mães. E minha mãe ficou sentada, né? E chamaram ela, não, vamos lá, vai lá, porque você também foi mãe, você é uma mãe, você gerou. Sim. Não, mas eu não, né? E um pastor profetizou, né? Ele deu uma rosa para minha mãe, acho que não conhecia minha mãe, e ele profetizou na vida da minha mãe, que falou que tinha, que no ventre dela já tinha uma criança sendo gerada, né? Meu Deus. E na verdade, para surpresa dela, veio 2, né? Eu sou gêmeos, para quem não sabe. Eu sou gêmeos e quando foi feito a ultrassom, deu 1 na ultrassom. Deus foi tão bom que multiplicou a bênção por 2. Minha mãe teve surpresa Porção no em parto, dobro. né? Ela teve contração e aí veio o Leonardo, né, meu irmão. E foi uma surpresa, porque na ultrassom deu 1. No parto deu 2, né? Então Deus abençoou aí A multiplicação, multiplicação, aí no né? ventre. Amém. Então aí nós fomos consagrados no altar, né, na Amém. igreja Glória quadrangular, a Deus. lá do Ipiranga, e eu faço menção, né, eu dou o nome da igreja porque é uma igreja abençoada onde nós fomos Amém. consagrados ao Senhor. Amém, Jesus. Porém não crescemos num lar cristão, todo mundo se dispersou e vivemos uma vida crescendo no mundo, no sistema do mundo. Mas eu sabia que a partir do momento que depois de eu me converter, né, depois que eu me converti a Cristo, eu fui entender o plano de Deus, né? Então, lá de trás, quando fomos entregues ao altar, Deus já começou a cuidar de nós, né? Amém. E eu conheci Jesus verdadeiramente aos 15 anos de idade. Minha família Olha. depois, né, se converteu, mas eu fui o último a me converter. Quando a minha família veio para Cristo, eu ainda não era, né, um Muito cristão. rebelde, pastor. Fui Jovem, muito rebelde eu dei muito aos trabalho. pais. Meu Deus, eu conheço todas as marcas de chinelo que você imaginar, Marcos. Todas registradas, Todas né? as borrachas, todas as escovinhas que você imaginar de lavar roupa eu conheço. Né? Uma vez O verdadeiro drone, né, não, da mãe. Vixe, meu Deus do céu, mas eu dei um trabalho pra minha mãe. Eu dei. E nem E com parece, força, né, gente? Né? E graças a Deus conheci a Jesus aos 15 anos de idade. E hoje eu tô com 32, não me arrependo de nada, porque Jesus é meu verdadeiro amigo, meu Amém. melhor amigo durante esses 16 anos Amém. que eu tenho caminhado com ele. Amém. Aleluia. Amém. Glória E nessa a Deus. trajetória toda, os dois citaram, né, que vocês conhecem Cristo, da família, mas cada um levou uma vida, de repente, jovem, né, vai crescendo com os costumes do mundo, né, seguindo o sistema. Mas desde o primeiro contato de Jesus foi da igreja evangélica ou não? Eu pergunto porque eu vejo que tem muita criança hoje que às vezes vai à igreja católica, né, e às vezes a gente tem esse conhecimento, a base bíblica, né, de Jesus, assim, e aí só depois de um tempo, igual você com uns 15 anos, que foi realmente conhecer Jesus. No meu caso, a minha avó, ela tinha ponto de pregação na casa dela, Ah, tá. né? sim. Então eu sempre vivi no meio ali, mas eu não tinha muita importância, não dava muita Vamos dizer importância. assim, não era um praticante da palavra. Vamos falar assim, eu quase fui um rato de igreja, né? Mas eu sempre, desde criancinha, vivia na igreja. Minha avó levava nós, né, nos cultos. E quando não íamos para a igreja, tinha culto na casa dela, então não tinha como escapar. Sim. Então nós vivíamos assim, dessa maneira, e crescemos ouvindo louvores. Só que eu também escapava um pouquinho pro mundo, ouvia uns rock, ouvia aqui umas músicas sertanejas ali e tal, né? Então eu crescia nesse âmbito aí, mas não tem como, amados. Quando a promessa está sobre sua É vida, verdade. pode passar o tempo que for, ela vai se cumprir. Você se sentia realizado quando você estava no mundo? Você encontrava paz, felicidade quando você estava curtindo? Não. Porque essa hoje, eu pergunto, porque assim, às vezes os jovens, né, como nós estamos falando dessa fase na vida do pastor, eu falo assim, às vezes o jovem fala assim, mas
ser crente é tão careta, no mundo eu vou curtir, eu vou ser feliz, eu vou ter muitos amigos, eu vou ter aquele momento, aquele auge, né, da idade, eu vou estar na curtição. Na verdade, eu no meu caso, eu procurava preencher um vazio, né? Eu acho que todo mundo tem esse vazio que precisa ser preenchido, e esse vazio é exatamente do tamanho do Deus que nós servimos. Amém. E eu gostava muito de ser popular, eu queria chamar a atenção. Devido a esse vazio que eu tinha, me preenchi no esporte, na capoeira, eu me encontrava, né? Eu fazia capoeira, eu era capoeirista, treinava muito, porque era onde eu me refugiava, eu conseguia encontrar refúgio ali, né? Entre aspas, mas eu não conseguia encontrar a verdadeira felicidade. Encontrava, às vezes, né? Momentânea. Nos namoricos ali, né? E não conseguia encontrar paz. Até que um dia eu entrei num culto de jovens e ali veio um amor que eu achava que, na verdade, era o verdadeiro amor, né? E eu vi que todos aqueles amores que eu tinha no mundo não servia de nada. Era algo assim que, meu Deus, nada disso que eu pratiquei me satisfez, não conseguia me satisfazer, não conseguia suprir. Hoje, aí, quando eu entrei numa igreja, eu consegui encontrar esse amor. E olha que eu ia em muitas igrejas. Sim. Na verdade, eu tinha uma religião. Eu vivia numa vida de religiosidade. Sim. E fui até a igreja católica, ia em catecismo, para tentar procurar alguma coisa, né? E sabendo que minha família servia a Deus, mas eu não conseguia encontrar essa paz. E eu consegui encontrar uma paz que... Gente, o dinheiro não pode comprar, a prata, o ouro não pode comprar, não tem como explicar. É um amor que foi sobrenatural. Quando me falaram que Jesus me amava, eu falei, mas como assim? Como? Que amor Jesus me é ama? esse? Mas que amor que é esse? E eu comecei a ver um verdadeiro amor, uma fala diferente, uma conversa diferente. Aquilo te E queimava aquilo me por cativou, dentro? sim, me queimava muito. E começou a passar um vídeo na minha cabeça de tudo que eu fiz de errado. E veio aquele arrependimento, um arrependimento genuíno mesmo, sabe? Que veio lá do fundo. Eu falei, meu Deus, eu não quero mais nada. Eu não quero... sabe quando você olha tudo aquilo que você fez falando, Jesus, eu não quero mais isso. Isso aos 15 anos. Isso aos 15 anos de idade. E aos 15 anos de idade eu fui batizado no Espírito Santo. Ô, glória. Com acho que cerca de 4 meses de conversão, aí eu recebi o batismo no Espírito Santo. E dali eu comecei a ter muitas experiências com o Senhor. E foi o que me levou, né, a viver até hoje, nessa presença maravilhosa, viver o chamado que Ele tem para minha vida. É maravilhoso. Estamos aí. A gente se emociona, né? Ao ouvir assim, um testemunho de conversão no auge dos 15 anos. No auge dos 15 né? anos. Porque hoje a gente vê uma geração muito perdida. Né? Eu não falo nem em questão de religião, mas em questão de decisão. Se você pergunta hoje para um jovem de 15 anos o que ele quer ser na vida, ele não tem um objetivo de vida, né? E se ele está fora da presença do Senhor, ele é mais perdido ainda, né? Com questão de o falso conceito de felicidade, o falso conceito de paz, né? O falso conceito de amizade, que o mundo ele traz prazeres momentâneos, mas o eterno só em Cristo Jesus, Só em Cristo. que nós temos, né? E a pastora? Bom, a minha conversão verdadeira mesmo aconteceu aos 19 anos. Isso. Já tinha completado 19 anos. Assim, eu sempre tinha conhecido o Senhor só de ouvir falar. Sim. Sabe? Eu vivi literalmente aquilo que Jó fala, né? Eu conheci um Deus que por muitas vezes eu achava que era um Deus
que castigava, sabe? Se você andasse errado, Quando Essa Nossa, Deus a de mão- justiça, Ó, Deus né? castiga. a mão de Deus vai pesar sobre você. Você vai ver quando Deus pesar a mão. Sim. Então, foi esse Deus que eu conheci até os 19 anos. Então, por muito tempo, eu temia Deus por medo de verdade. E não é aquele temor de respeito, que é o que a gente tem que ter. Sim. Mas era um temor de, nossa, se eu andar errado, Deus vai pesar a mão sobre mim e eu não vou ter perdão. Então, eu vivi cativa há muito tempo desse cuidado que a mão de Deus pesa. Só que, conforme eu fui caminhando, errando muito, eu tive uma adolescência muito rebelde, Meu Deus. muito mesmo. A partir dos meus 12 anos, na escola, era muita... É um ciclo de amizade, sabe? Que a gente vê Sim. que são pessoas que não temem a Deus. E muitas vezes são usadas para nos tirar, né, Da do presença do caminho do Senhor, Senhor. Então, a partir dos 12 anos ali, eu comecei a me rebelar dentro de casa. E isso teve um peso muito grande depois, sabe? E por isso que hoje eu aperto tanto nessa tecla da obediência, porque eu Sim. colhi fruto de desobediência. Sim, sim. E foram com frutos certeza. terríveis. A gente colhe aquilo que a gente Exatamente. planta. A nossa vida é um né? plantio. Se você Você planta está com a melancia, semente nas mãos, você decide o que você deixa cair em terra. Exato. Porque a semeadura ela é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Sim, sim. Então, por muito tempo, eu colhi frutos da minha desobediência, do tempo que eu plantei. Só que o amor de Deus foi tão grande e a misericórdia dele infinita me alcançou. Amém. Aos meus 19 anos, eu estava vivendo um divórcio, porque aos 16 anos eu casei no papel mesmo, né, porque eu tinha engravidado da minha filha, minha primogênita. Isso tudo debaixo da desobediência. Eu sabia que não podia, sabe? Mas mesmo assim, eu peguei aquela dica que Deus nos dá. Vive em santidade, que no final você vai ser honrado. Sim. Só que por muitas vezes, por rebeldia mesmo contra meus pais, eu fazia o contrário. Porque eu queria provar para mim mesma que eu era autossuficiente. Era um protesto Isso. contra os pais. Aí então eu engravidei aos 15 anos, né? Eu tive que amadurecer muito cedo. Era uma criança, uma adolescente gerando outra criança. Isso. Então, a partir daquele momento ali, eu comecei a observar que quão importante é o conselho dos pais. Sabe, hoje nessa geração está tudo sem limite. É verdade. Sim, Sabe? E demais. muitas vezes a gente teme em dar limite, com medo da criança ou do adolescente se revoltar e muitas vezes sair de casa ou começar a fazer algo ainda mais de errado. Sim. Então está sem limite. Eu tinha a noção do que era certo e que era errado. Só que eu queria fazer o errado para provar para mim mesma algo que eu só encontrei no Senhor aos 19 anos de idade. Que foi a minha conversão verdadeira. Foi onde eu estava no mundo, né, eu não queria saber de congregar, não queria saber de igreja. Até Deus usar duas pessoas que eu quero honrar nessa noite. Eu sei que esse vídeo vai chegar até eles, que é o meu cunhado amado, pastor William Douglas, que é lá da Igreja Braque, Amém. no Planalto Verde. Glória a Deus. Foi um homem, foi uma rede que o Senhor usou para me trazer de volta. Amém. Sabe, ao abrigo do Altíssimo, sabe, a sombra, debaixo da sombra do Onipotente. E também o Rafael Trevisani, que é meu primo, ele foi também uma das ferramentas, uma das redes do Senhor para me trazer de volta. Amém. Glória E a Deus. eu tive resistência, sabe? E conforme o tempo ia passando e ele sempre insistindo, vamos uma vez só, sabe? Vamos visitar a nossa igreja, que na época era a ICBR, né? Pastor Sérgio Martins, pastora Shirley. Amém. Então eu tinha muita resistência, por quê? Porque eu sabia que eu ia ter que viver uma vida de renúncia. Mas eu não estava pronta para viver essa renúncia em amor. Sim. E eu não queria viver uma renúncia forçada, porque se eu fosse me entregar verdadeiramente, eu queria que fosse por amor.
E eu pude conhecer esse amor em setembro de 2011, Meu que foi Deus. quando eu tive a coragem de participar do primeiro culto. E era um culto de Santa Ceia. Era um culto assim que parecia que o Senhor tinha feito, sabe, só para mim. A igreja estava lotada e o pastor Sérgio ministrando, ele faltou falar meu nome ali. E ali eu renovei meus votos com o Senhor. Glória a Deus. Eu renovei a minha aliança, que por muito tempo estava, sabe, esquecida. Sim. E aquele culto foi maravilhoso. Até hoje eu me lembro dos louvores, sabe, da palavra. E o Senhor cuidou. Eu me senti uma ovelha sendo cuidada, sendo trazida de volta para o aprisco. Ouviu a voz do pastor. Ouvi a voz do pastor, ouvi a voz de Jesus. E a partir daquele dia eu nunca mais saí da presença dele. Amém, amém. Graças a Deus o amor me alcançou. Glória E eu a tenho Deus. certeza que esse amor vai te alcançar também. Amém. Hoje em dia, né, como nós trabalhamos com os jovens, a gente vê que o jovem ele tem uma grande resistência com a palavra do Senhor, né? E nós costumamos falar que essa resistência, quando ela é quebrada, né, quando o jovem quebra essa barreira, essa resistência, ele rompe o sobrenatural. Qual é o campo de visão que vocês têm quando o jovem ele chega na igreja e ele fala assim: eu vim porque meu pai me obrigou a trazer, eu vim porque minha avó me trouxe, eu vim porque eu não aguento mais esse cara aqui do meu lado me chamando. Como que vocês veem isso? Né? A insistência, exatamente. Assim, eu sou fruto de uma insistência. Então, vou falar sobre o que eu vivi. Assim, a minha resistência era porque eu sabia que a vida com o Senhor não é um mar de rosas, como muitos pregam por aí. Sim. Só que a diferença da gente passar com o Senhor e sem Ele é muito grande. Porque quando a gente passa, principalmente a juventude com o Senhor, as promessas são grandiosas. Sabe? É uma promessa para a nossa geração inteira. Então, hoje eu insisto muito, gostem ou não, insisto mesmo, Sei. tá? Porque eu sou fruto de uma insistência, né? Hashtag sou fruto de uma insistência. Somos piores que chulé. A gente pega no pé mesmo, mas é por amor, porque Sim. quando você compreender esse amor, quando a gente chega no ápice da compreensão, a gente fala, por que eu não vim antes? Exato. Por que eu não ouvi esse povo insistente antes? Exatamente. Entendeu? Então, você, jovem, que está tendo uma insistência, é porque o Senhor está batendo todos os dias na porta do seu coração. É verdade. Então, nós devemos abrir o nosso coração e ceder à insistência, porque ela vai gerar frutos. Eu sou fruto de uma insistência. Sim. E quando vocês chegaram a conhecer verdadeiramente a Deus, algum dia passou na cabeça de vocês sobre ministério, pastorado, sobre liderança? Como que vocês chegaram a este processo? Bom, no meu caso, no ano de 2007, eu estava participando de um retiro, né, como acho que a maioria das igrejas fazem, né, na época dos carnavais aí. Então, a nossa igreja, ela se retirava para uma escola, um lugar onde acontecia um congresso, e a gente encontrava muitas pessoas, de vários ministérios. E viam pastores de fora, né, ministrar, até inclusive de outros países. E nesse caso, nesse dia, nesse ano, 2007, veio um pastor dos Estados Unidos, pastor Timothy, na época era o Ministério Geração Justa, pastor Timothy e pastor Flávio. Na época da bolacha. Gente, eu vou contar essa história para vocês da bolacha. Qualquer dia. Eu estou aqui por causa desse dia da bolacha. Bolacha fofinho. A bolacha fofinha. Eu não vou fazer uma propaganda. Até já fez, né? Já vi um merchan aqui. Nos patrocinem. Mas, amados, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Foi ali que eu tive um marco na minha vida, realmente. Tanto é que, na época, eu estava lançando um CD
de um ministério que chamava Marcados pela Glória, né? Oh, MPG, Marcados pela Glória. Aí, ó, pegou o link aí. Então, foi maravilhoso. Foi uma época linda, maravilhosa. E nesse dia, eu estava nesse retiro, porém, eu me ofereci a cuidar de um standard, numa barraquinha, né? De um amigo que estava lançando um CD também. E era o Ministério Fogo Consumidor, do Glad, um amigo meu. E eu comecei a cuidar ali, estava tendo culto, e eu estava fora da igreja, fora do templo, e ouvindo a mensagem. E justamente naquele dia eu escutei o pastor fazendo um apelo de ministérios, né? Você que sonha com ministério assim, de ser um pastor, de ser profeta, você que sonha em ter dons assim. Eu falei assim, eu coloquei um outro no meu lugar e falei assim, dá licencinha que eu preciso ir ali rapidinho resolver um assunto. Quero isso pra mim. E eu fui e ali ele liberou uma palavra tremenda sobre chamado, só que ainda não queimava no meu coração ainda. Eu estava buscando algo em Deus, só que ainda não queimava. Ele falava muito sobre intercessão, intercessores, profetas. Eu falei, Deus, não é isso, parece que ainda não é o que eu tô querendo, né? Aí, para minha surpresa, num culto de manhã que tivemos lá, aconteceu um mover de Deus tão grande naquele lugar, mas um mover de Deus extraordinário, que no meu coração começou a queimar vidas. Eu comecei a ver, eu fechava os olhos, mas eu entrei num estado de quebrantamento que eu não sei até hoje explicar que quebrantamento era aquele, mas eu via tantas almas, mas tantas vidas. E eu me via pregando, eu falei, meu Deus, mas nunca sonhei com púlpito, nunca sonhei com microfone, nunca me almejava isso. E aí eu começava a chorar e Deus começou a me dar um amor muito grande por almas. Um amor muito grande por almas e almas. E ali uma moça, né, que era do grupo de jovens da nossa época, da nossa igreja na época, que eu estava congregando, ela levantou do lugar dela, naquele mover, ela falou assim, Lucas, Deus me mostrou você em cima de um altar ministrando a palavra, pregando para muitas e muitas vidas. Foi ali que Deus marcou o meu ministério. Eu falei assim, eu já sei o que é. Né? Então, a partir daquele momento, foi luta e comecei a perseverar em Deus, comecei a buscar no Senhor, comecei a estudar a palavra, comecei, né, a aprimorar isso, começar a buscar realmente, a plantar, comecei a semear no reino de Deus, para que no tempo certo eu viesse, né, pudesse colher os frutos daquilo que Deus tinha para a minha vida. E foram muitos nãos, os nãos de Deus, não do homem, não os nãos de Deus. Quantos nãos? Porque até o não de Deus ele é pedagógico, né? Ele é algo para nos tratar, forjar o nosso caráter, né? Então eu ouvi muitos nãos, inclusive da minha família. Tive muitas dificuldades no caminho, mas eu cheguei aqui. Amém. Né? Glória a Deus. Uma coisa que eu digo para todos os jovens: bata na porta, insista até a porta se abrir. Amém. Né? Porque uma hora ela vai se abrir. Amém. Né? E Deus está vendo o seu esforço, Deus está vendo sua labuta, o teu esforço. Deus tem contemplado todo o seu trabalho. Nada é em vão. Na vida do crente, nada é em vão. Eu aprendi isso nessa caminhada. Nenhuma né? lágrima é desperdiçada. Não. Se tem uma pessoa que entende a linguagem das lágrimas, é o Senhor Jesus. É verdade. Ele é expert nisso. É né? verdade. Então, eu glorifico a Deus, porque o meu chamado começou aí, né? Aí entra a questão da bolacha. A bolacha foi o seguinte. Olha, se atentem. Essa bolacha foi assim. Estava eu e um grupo de jovens, né? Senta Eu e mais que lá vem história. mais 3 jovens. Acho que era 3 jovens que estavam conosco ali. E nós não tínhamos dinheiro para nada. Só tínhamos o dinheiro para ir para o retiro. Para comer, amados. 0. Jejum. 0. Mas ninguém sabia disso. Ninguém sabia disso. E juntamos umas moedas que a gente tinha. E essa bolacha custava 50 centavos. Meu Deus. E eu e o irmãozinho tinha 50 centavos, outro tinha R$1, outro tinha 2, eu tinha R$5. Vamos juntar, vamos fazer o seguinte, vamos levar bolacha.
Vamos levar É aquele bolacha. acampamento de jovem, né? Que você leva só miojo. Só miojo. Aí daquele do copinho de isopor que você joga água quente. Exato, vai que vai. Ninguém ficou sabendo de nada. Queridos, passou um dia, bolacha. Passou 2 dias, bolacha. 3 dias, queridos, nós não estávamos aguentando. Almoço e janta, o café da manhã Era tinha. só bolacha. Bolacha e água, bolacha e água. E... Ia ficar maromba de tanta bolacha. Não, só bolacha. E fica forte Igual só na bolacha. frango e batata doce. Né? Ali, Nada contra. nada contra, lógico que não. Meu Deus do céu. E ali, queridos, nós estávamos num culto de novo, de manhã, e um pastor lá de Goiânia, ele declarou uma palavra assim: você aí, Que tá comendo bolacha. que não chegou nem a falar isso, mas ele falou assim, ó, aonde vocês passarem, aonde vocês andarem, os seus rostos vão resplandecer para os ímpios, as pessoas vão começar a te abençoar na rua. E eu, peguei essa palavra. Chega de bolacha. E eu falava: Deus, chega disso, Senhor. Esse cativeiro precisa mudar, Senhor. Amados, naquele dia, acabou o culto de manhã, o culto acabou por volta lá do meio-dia, e o estômago lá nas costas. Meu Deus. Falei, vamos pra realidade, bolacha. Estamos voltando pro quarto, né? Na verdade, era uma sala de aula, era uma escola que estávamos Sim. hospedados. E convidaram nós. Ô, Lucas, vamos lá no restaurante. Não, tô tranquilo. Tranquilo, tem Tô dinheiro tranquilo. Mas não revelei nada, né? Ô, Lucas, vamos lá. Aí, esse menino que tinha trazido bolacha comigo, falou assim: Lucas, minha mãe deu uns 20 reais, mas o que a gente vai fazer com 20 reais pra gente bancar, né? Os meninos que está com a gente. E a gente estávamos em 4 ou 5, mais ou menos, nesse dia, e falei, não vai dar. Não dá pra nem rachar uma marmitex, não dá, não adianta. E ali, o Diego, né, que no caso estava com a gente ali, ele falou assim: vamos levar os 20 reais, vamos ver o que dá lá no restaurante, né? Eu falei, então vamos, criamos coragem. Pela fé. Vamos lá, pintamos a cara e caímos na lona, né? Vambora. Não, eles já têm. 20 reais, um pacote de bolacha pra Não, cada um. vamos lá, mais bolacha, não vamos reabastecer o estoque. Só muda o Querido, sabor. Entramos no restaurante, o restaurante já estava quase vazio, mas tinha o pessoal que conhecia a gente ali. E ali entramos com uma vergonha, mas uma vergonha. Meu Deus. Porque a gente não tinha nada. E entramos ali no restaurante. E quando sentamos, veio o dono do restaurante e falou assim, ó: gente, vocês aqui, e como nós aqui agora, Sim. sentados lá, o dono do restaurante, ele chegou na gente e falou assim, ó, meninos, é o seguinte, pede o que vocês quiserem, fica à vontade na pista, come o que vocês quiserem, Providência. porque pode abrir a geladeira e pegar o que vocês quiserem. Meu Ele não Deus. falou por quê, e a gente ficou sem entender aquele dia, um olhava para a cara do outro e falei, é sério que ele tá falando isso? É sério? Sim, Não tô nenhum sonhando. É sério? Vocês lembraram Ele tá da precisando de alguém pra lavar palavra prato. que foi E liberada. E na hora a palavra já veio. A palavra Na veio. hora veio a imagem do rosto do pastor e a voz dele falando, vão ter gente que vão começar a te abençoar na rua, né? Eu falei, não tá acreditando, não tô acreditando, não tá acontecendo o que eu tô vendo aqui agora. Eu falei assim, ó, pode abrir a geladeira, pode pegar o que vocês quiserem, tomar o que vocês quiserem, é por minha conta, tá? Eu tô fechando um restaurante aqui, e então pode comer o que vocês quiserem, pode repetir, pode... Eu falei, gente, queridos, eu só sei de uma coisa, aquele dia eu comi tanto, como se não houvesse o amanhã. E Quase que o cara houve o se arrepende. amanhã. Fomos abençoados naquele dia, reabastecemos. Depois daquele dia ainda teve irmãos que abençoou a gente. Olha que bem. Né? Então, assim, para a glória de Deus, Amém. houve um esforço, houve um sobrenatural de Deus ali. Por causa dessas bolachas, né? A gente levou, na verdade, Faz a parte da intenção a no história nossa do coração. fome, mistério, a né? nossa fome, na verdade, era pela presença, era paixão pela presença de Deus. Nós estávamos ali totalmente incendiados pela palavra de Deus. A gente não estava pensando
na comida, né? A palavra do Senhor diz, né, que o reino de Deus não é apenas comida e nem bebida, mas é paz, é gozo, é alegria no Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Então nós podemos provar daquele banquete naquele dia e sermos abençoados espiritualmente. Né? Amém. Então nós somos. Hoje eu estou aqui por causa daquele dia, né? Aquele dia marcou minha vida, marcou. O ano de 2007 foi um marco no meu ministério. Amém. Glória a Deus por isso. Amém. E a pastora? O meu chamado, quando me alcançou, assim, eu sempre tive muito amor no coração, sabe? Sempre gostei de ajudar, sempre gostei de cuidar de pessoas, sabe? Sim. Só que quando eu me converti, eu ainda tinha uma fortaleza na minha mente, que eu pensava, eu saí de um casamento, né? Sou divorciado aos 19 anos. Como que um dia eu poderei ser uma pastora ou uma líder? Sabe? Então, aquela fortaleza foi cada vez mais crescendo. Sim. Eu falei, não tem como. Quem vai querer casar comigo, sabendo de todo o meu passado, sabendo que eu tenho marcas, né, de violência? Então, quem vai querer? Porque eu sei que muitas vezes o ministério ele vem acompanhado, né, o ministério, quando ele é bem concluído, assim, é homem e mulher, marido e mulher, entendeu? Então eu tinha essa resistência, essa fortaleza na mente, que eu falava, não tem como eu ser como a minha pastora. Sabe? Por quê? Porque ninguém vai ter coragem de casar comigo. Mas mesmo assim, o que eu podia fazer, o que eu podia falar de experiência, de conselho, eu dava no anonimato. E teve um dia que teve um mover tão grande lá na sede da ICBR, que Deus usou a vida de um pastor para falar comigo. E Deus falou assim que a boa obra que ele tinha começado na minha vida ainda não tinha terminado. Meu Deus. E eu ouço isso do Senhor até hoje, sabe? Eu volto lá atrás, que eu me lembro, até hoje. Então, a partir daquele momento, eu, num flash assim, que passou na minha mente, eu me vi em um púlpito, sabe? Mas não era um púlpito comum, era como se fosse um estágio e muita gente me ouvindo. Só que, a partir daquele momento em que Deus me fez enxergar isso espiritualmente, logo já veio a resistência. Não, você está pensando demais e isso não vai acontecer. Então, já começou a crescer mais fortaleza ainda. Até o momento de uma prima minha passar por um momento muito difícil, né? E como eu sempre tive um elo de irmã com ela, que é a Naine, eu chamo ela de Naine, a Elaine é só xará. Então, eu me ajuntei ainda mais a ela. E, justamente, ela morava, na época, aqui no Palmeiras 2. Palmeiras 1. Não, acho que é 2. Palmeiras 2. Então, eu vinha muito para cá. Aqui em Ribeirão Preto. Isso, aqui pertinho. E eu cheguei a ela, né, na época, para ajudar no que eu pudesse. O que eu não pudesse, eu sempre estava aqui. Né? Aí foi num desses dias que ela me convidou para ir na igreja, que ela faz parte até hoje, em que o Lucas fazia. Olha o traçar de Deus, olha o caminho. Eu vi uma história já parecida com essa, vi em algum lugar. Aí eu comecei a, de vez em quando, participar dos cultos com ela, para dar uma força para ela, né? Saía de lá do Ipiranga, onde eu morava, e vinha para cá, pegava 2 ônibus sem problema nenhum, porque eu amava. Sempre tive um amor muito grande em ajudar, sabe? Porque eu não me conformo em ver alguém triste, alguém passando por batalha e não conseguir, não falar nada, pelo menos uma palavra. Sim. Então, teve um culto de quarta-feira, que esse lindão aqui estava no backing vocal. E eu estava lá, né, toda tímida, porque é uma igreja diferente, né, nova, uma visitante. Aí fui num culto de quarta-feira, sentei lá nos últimos bancos.
E ele disse que foi amor à primeira vista. Olha aí. Assim que ele viu, ele falou, vou casar com essa menina. Só que tá. Aí ele foi todo gentil, um gentleman. Perguntou se eu poderia passar o meu telefone para ele. Perguntou para minha prima. Aí, meninos, pega a dica. Dei valor, hein? Aí eu falei, pode, conversa, não tem problema nenhum. É irmão na fé e tudo mais. Nessa época, falou, você me manda um SMS, né? Era SMS. Não vou entregar as idades aqui, não. Nossa, era R$1 por dia, tinha limite. Nossa, meu Deus, que prova que a gente passava. Né? Aí eu falei, tá, pode passar, não tem problema. E eu digo assim, que Deus não juntou a Jéssica e o Lucas. Deus juntou um propósito. Amém. Porque tudo conspirou para que nós não estivéssemos juntos hoje, sabe? A gente passou muita luta, muita batalha, sabe? Muito preconceito por eu já ter sido casada, por eu estar divorciada na época. Então, olha, nosso casamento já foi blindado já no namoro, entendeu? Deus já cuidou ali porque o plano do Senhor foi maior. Amém. Em algum momento vocês pensaram em desistir um do outro? Eu teve um dia que eu quis romper, porque naquele dia hoje, com o entendimento que eu tenho, eu sei que era obra maligna para tentar nos afastar e nem começar esse propósito que a gente tem hoje junto. Sim. Que eu falo que nós somos uma só carne, só que o propósito também é o mesmo. Exatamente. Quando você é casado, não é só o ministério dele ou Isso, só o meu ministério. ministério. É os só. dois. É em conjunto, é sempre em concordância. É um só ministério. E a gente sempre teve muita coisa em comum, que era amor por vida, sabe? E principalmente jovens, adolescentes. Então, a gente sempre teve esse cuidado virado para a juventude, independente de idade, sabe? Criança. Então, quando eu conheci ele e nós começamos a namorar e teve esse dia que nós largamos, nós ficamos, acho que uns 20 dias só. Ah, pensei que era 20 horas. Não. Depois eu pedi para voltar, eu me humilhei, falei, eu não consigo viver sem você. Olha aí, ó. E aí o Senhor sabe, e graças a Deus ele estava com um coração super receptivo, ele me aceitou de volta. Amém, amém. E eu só tenho a agradecer a Deus porque a partir dali nós casamos, nós nos conhecemos, namoramos, noivamos e casamos em 9 meses. Olha. Então foi tudo muito rápido. Então até hoje a gente ainda está se conhecendo. Sim, sim. Sabe? Cada dia é inédito. Então, a partir daquele momento, eu pude ver que sim, Deus poderia me usar em algo. Sabe? Como hoje ele usa ministerialmente. Amém, amém. Então, a partir dali, eu digo que ele foi o meu remidor. Ele foi o meu Boaz. Sabe? Ele ajudou em oração a curar muitas feridas. Olha o sorriso do garoto, ó. Foca aqui, ó. Aprende aí, jovens. Jovaiada, aprende aí, jovaiada. Ele foi, assim, alguém que se eu estava passando alguma batalha, né, espiritual, de madrugada, ele me atendia, ele orava comigo, até hoje. Então, a partir desse momento, eu ganhei um amigo, sabe? E alguém que é um braço forte para o meu ministério, para o meu chamado. É porque, na verdade, o ministério começa em casa, né? Sim. Quando você tem um chamado, a gente sempre conversa lá em casa, a gente fala assim, o ministério começa dentro de casa, né? Então, você tem que fazer o seu conserto ali, para depois você começar na obra do Senhor. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante para os casais que pensam em ter um ministério, né? Se unam, se fortaleçam em casa, com a família, com os filhos, né? Para depois você vir para a obra do Senhor, para que o diabo não tenha nada do que te acusar, né? Exatamente. E legal vocês falarem a questão de que cada um contou a história de como conheceu, como foi o momento, né, de se sabia do ministério. E chegou na história do casamento, que eu acho que é até bacana a gente falar da nossa história também. Até voltando um pouco ao assunto, que eu falo assim, igual o pastor falou, que vai ter o momento certo, né? Deus vai te preparar
seja para sua vida profissional, para sua vida conjugal com alguém. Porque eu falo, na casa que eu morava, 2 ruas para baixo tinha uma igreja católica. Então eu também fiz catecismo, né, fiz primeira comunhão e tal. E eu sentia aquela vontade assim, eu já tocava violão desde pequeno. Eu falei assim, nossa, eu vou lá na igreja ver se eles estão precisando de alguém para tocar violão, né? E não caía, né? Ficava aquela barreira assim, né? Mas eu falei, nossa, minha prima já cantava no coral da igreja. Eu falei assim, tá, ok. E aí fui tocar em banda no mundo e tudo. Mas sempre faltava realmente alguma coisa, né? Até algumas letras que a banda que eu tocava tinham músicas próprias, né? E algumas letras assim que eu cantava me incomodava, assim. Eu falei, não tá legal eu cantar isso aqui, né? Mas tava ali, a gente recebia às vezes um cachê, né, para tocar, então tava seguindo. E da nossa história, a Elaine foi minha supervisora, numa época que eu era vendedor numa operadora de telefonia, não vou fazer merchan aqui. Mas eu estava num relacionamento que já estava meio conturbado, assim, e aí ela veio transferida, porque a Elaine já era Satuba, para ser supervisora da loja que eu trabalhava, e aí a gente se conheceu, a gente virou amizade, porque a turma dos vendedores era bastante unida, então, fora do expediente, a gente marcava de se reunir, saía, tudo, e a gente sempre trocando ideia, né, a gente viu que batia as ideias, nisso eu já tinha terminado o namoro que eu estava, e sempre mantivemos contato, eu e ela. E aí, depois de um tempo, ela foi embora de novo para Araçatuba e a gente sempre trocando mensagem pelo celular e tudo. E via que batia os gostos, né? E falava... Tanto é que teve uma vez que a gente sempre lembra, né, vida? Que eu lembro que eu falei assim, nossa, eu preciso dar um rumo na minha vida, porque daqui a pouco eu faço 30 anos, eu não terminei uma faculdade, eu não tenho uma casa, eu não estou pagando financiamento, eu não tenho um carro, eu não tenho uma moto. Eu preciso dar um jeito. E, tipo, ela... Como uma amiga, assim, a gente não tinha essa intenção, né? Não, em nenhum momento. E conversando, até sempre porque um eu ajudando morava o outro. longe, Morava longe. né? Então, E aí ela me falei, ajudando, amigo, às vezes vamos também ela nos conversar. momentos de tristeza dela, né? Conversava comigo, a gente até de madrugada com o celular, né? Dormia com o celular batia na... dormia assim, né? Digitando no celular, dormia, batia na cara. E aí, um dia me deu aquele start, assim, eu falei, vamos casar? Né, vamos tentar de novo, porque a gente tinha se aproximado, né, no período que ela estava em Ribeirão. E aí depois ela se afastou, a gente manteve contato, eu falei assim, vamos tentar de novo? Ela, tá, né, vamos tentar. E aí foi onde eu falei, né, não, então se for pra gente tentar de novo, é pra gente casar. E eu assustei, porque geralmente o pedido de casamento, vamos dizer assim, a ideia de casamento parte da mulher. E eu falei assim, gente, ele já quer casar, a gente nem começou a namorar, ele já tá falando em casamento. Ai, meu Deus, será que é isso mesmo? Porque eu sempre fui muito sossegada em relação a namoro, em relação a conhecer pessoas, né? Meu irmão, a minha irmã... O irmão dela chamava ela até de armazém de gato, né? Porque chegava gato ao final de semana... Chegava em casa, eu Armazém estava de gato, deitada no sofá, assistindo todo televisão, mundo saindo, todo mundo pra ir pra algum saindo. lugar, se encontrar, e ela em casa vendo Às vezes televisão. eu ia para a igreja, aí Não é, voltava. tava guardada. Aguardando o momento. Tava guardada, tava ficava guardando. quietinha lá em casa. E a minha mãe se incomodava. Porque ela falava assim, você não vai sair com as suas amigas, né? O pessoal da igreja. Ah, não, prefiro ficar em casa. E chegou um ponto que a minha irmã e o meu cunhado se incomodavam. Porque eles chegavam em casa, eu estava de pijama, né? Dentro de casa, sossegada, mas de boa. Sabe? Não era uma coisa que me incomodava. De repente, ele chegou para me tirar do meu... Tirou do comodismo. do comodismo. Vamos casar? Eu, casar? Opa. Quando? Não, pera. dentro de um ano a gente casa. Falei, mas espera aí, não, a gente tem que sentar e conversar algumas coisas. Morar em Ribeirão ou morar em Araçatuba? Nós vamos comprar casa ou apartamento? É comprar ou alugar? Então, a gente tem que pôr algumas coisas aí para acertar. Mas, assim... São as plantas, né? Exatamente. Mas dentro Apresentadas de um plantas. ano a gente já estava casados. Então, tipo assim, ele foi lá, levou a família dele para conhecer minha família, pediu, né, para o meu pai, namoro, a gente noivou com a família em casa. Na né, caruda, bem né? Porque eu lembro que a moda antiga. eu saí de férias e aí eu nunca tinha conhecido meu sogro, minha sogra. Meu cunhado e minha cunhada eu conheci, né? Uma vez eles Sim, vieram para eles Ribeirão, vieram pra a cá, gente você saiu com conheceu. eles. Mas eu saí de férias do serviço, montei no ônibus, fui para Araçatuba
para conhecer meu sogro e minha sogra e o meu outro cunhado. Já Pai do dormi João na casa do Vitor. sogro da sogra. Falei, gente, depois eu fiquei pensando, falei, gente, que folgado. É igual a gente fala, né? Deus une propósitos. Com certeza. Né? Nós casamos e ainda o pessoal falava, vocês são diferentes em questão de idade, em questão de religião. Mas aí, como eu conhecia a palavra de Deus, mesmo eu estando afastada, eu tinha muito temor pela palavra do Senhor. Né? E aí nós procuramos o pastor Evair para celebrar o nosso casamento. E aí a gente morava aqui perto da igreja, né? Depois que a gente casou, a gente começou a morar aqui perto da igreja. E eu falava assim para ele, a gente tem que ir lá, porque nosso pastor fez o nosso casamento, né? É uma gratidão ao pastor, né? Pela recepção que ele teve conosco. Mesmo nós não sendo da igreja, ele teve um carinho conosco. Aí a gente vinha, nossa, hoje é dia de culto. Não dá para ficar em casa, né? Vamos lá. E começamos a vir, ele entrou para o ministério, se converteu, batizou, e aqui nós estamos. Glória a Deus por isso. Né? Eu falo onde que vão encaixando, né, os preparativos de Deus para as coisas caminharem. Sim. Porque ela afastada, né? Eu no mundão. Aí uniu os dois. Nós viemos para a igreja. Eu já tinha saído da banda, né? Porque a gente já estava frequentando a igreja. Eu falei assim, não faz o menor sentido, né? Eu estou numa igreja evangélica e tocando uma banda do mundo, né? Tomei a decisão, conversei com os meninos da banda, tudo. Aí numa brincadeira, eu falei pro pastor que a gente vinha ouvir os louvores aqui. Eu lembro até que era Vestes do Louvor, que estava na época, em alta assim. E não lembro o outro. Isaías 9, se eu não me engano. E eu ainda brinquei com o pastor. Eu falei, seu pastor, vocês não precisam de um baixista aí não, né? Porque... Aí ele olhou, na época tinha o Carlinho aqui, ele falou, Carlinho do céu, baixista aqui, ó. Nossa, estamos orando por um baixista, não sei o quê. Eu falei, é proposta mesmo. É de Deus. Proposta. Deus por isso. É o propósito Veio para somar, de Deus, veio né? para ficar. Graças a Deus. Então eu dando muito falo fruto. assim, jovens, não tenha pressa. O que é seu está guardado. Sim. Deus está preparando o melhor para a sua vida. Amém. Né? Temos aqui eu e o Lê, nós temos o pastor, a pastora. Né? Deus une propósito, mas é no tempo dele, Sim. não é no nosso tempo. Quando você tenta dar aquele jeitinho, né, para arrumar alguma coisa, como A gente diz, acaba vai dar ruim. atrapalhando o trabalhar de Deus e Exato. atrasando a nossa bênção. Uma coisa que eu aprendi com o missionário Jefferson, né? Esteve aqui conosco, um grande amigo, desde da minha conversão, ele me acompanhou minha conversão, ele me viu crescer na fé, ele me viu gatinhando, dando meus primeiros passos na fé, ele me acompanhou em tudo. Talvez ele não lembre de todos os processos, mas ele estava lá. Sim. Né? E louvo a Deus pela família dele. E uma vez ele disse assim, quando você tem um chamado, quando você recebe um chamado e você tem convicção dele, você enfrenta tudo e a todos. Amém. Né? Porque nada pode parar o teu chamado, a não ser o próprio Deus. Se Deus falar, não é isso que eu quero para você, então não é isso que você vai ter. Sim, Né? Deus tem outros meios, mas uma coisa é certa, o que Deus tem para cada um é algo especial que só você Amém. tem. É um Você vai presente ter algo personalizado. Você né? não vai ter igual o Leandro, você não vai ter igual a Elaine, você não vai ter igual o pastor. Você tem algo especial que só Amém. ele é da sua medida. É É na verdade. sua medida. Né? Não adiantava Davi vestir as armaduras de Saul, era de Saul, não era de Davi. De Davi. Né? Então tudo tem um tempo, tudo tem um processo e a gente não pode pular processo. Eu aprendi isso nessa caminhada, né? Então, se você tem um chamado, enfrenta tudo e a todos se for preciso. Amém. Né? Porque o Deus chamado não honra. vem do homem, vem de Deus. Exatamente, Amém. Deus Nós não honra. somos levantados pelo homem, nós somos verdade. levantados por Deus. Por Deus. Deus usa homens, lógico, Sim, Deus vai usar sim. homens para ungir a nossa cabeça, para derramar o óleo sobre nós. Mas você sabe que é Deus no negócio, é Deus no controle de toda a situação, que né? conduz a Que conduz situação, todas as coisas. Verdade. Né? Tudo, Amém. quando é Deus, nada dá errado. Pode começar tendo
os seus Vem as problemas. turbulências, Tem, sim. mas, Isso aí é normal. mas você sabe que Deus está conduzindo todas as coisas. Tá A paz conduzindo. que excede todo Exato, você sente entendimento, paz. Verdade. Traz Meu Deus, nosso nada te coração. acusa. Falta uma coisinha ali, de repente Deus vai e te surpreende suprindo aquela área. Sim, É assim, o exatamente. trabalhar de Deus é desse jeito. É verdade. É. Gente, o bate-papo tá tão bom. Por mim aqui ia seguir, mas eu acho que a gente tem que caminhar para as partes finais, Amém. né? Amém. Então a Tem gente vai fazer umas perguntas assim, aquele bate rápido, né? Para deixar uma mensagem aí para o pessoal que A parte do está nos ping-pong assistindo. agora. Exato. Pega a Bate e redinha lá. volta. Então vamos lá. Um louvor que marcou a sua vida, Só um? pastora. São vários, né? Realmente, eu falei Aí pra tem ela, que ter tão difícil escolher um. em especial. Um aquele em que- especial. Não é tarde. Fernanda Brum. Pastor Lucas. Agnus Dei. Nossa, é lindo. A atmosfera da adoração com David Keelan, Luísa Rosa e o Roberto Marinho. Amém, amém. Uma passagem bíblica. Jeremias 1, 18, 19. Amém. Pastor. Eu não sei. São Não sei, vários. eu acho que meu Deus do céu. A Bíblia inteira. Na verdade, não, eu acho que é um versículo assim que eu amo de paixão mesmo é Jeremias 33:3, né? Acho que foi o que marcou minha conversão, né? Clama a mim, responder-te-ei, né? Então, foi um tempo que eu tive muitas dúvidas também acerca de tudo que eu passei devido ao processo da minha conversão, e eu fui buscar resposta em Deus. E esse versículo veio assim como um de assalto no meu coração, né? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te coisas grandes e ocultas que não Que não sabes. sabe. Amém. Missão. Quando falo missão, o que vem na sua mente? Resgate de almas. Amém. Pastor. Cura. Amém. Lê. Alguma questão? Não, acho que não. Eu ia perguntar do louvor, mas você perguntou. Fui mais rápida. Então, uma mensagem que você deixa para a igreja, para os jovens. Bom, Igreja do Senhor, jovens, adolescentes, eu quero deixar uma mensagem seguida de um apelo. Sabe, eu sei que esse mundo que a gente está vivendo hoje está muito difícil, sabe? A barra está pesada, mas em Deus nós temos escape para todas essas coisas. Amém. Porque o nosso lugar não é aqui. Nós somos peregrinos em terra distante. E a nossa morada eterna é o céu. É estar com o nosso Pai eterno, aquele que criou todas as coisas, aquele que nos criou. Então, persevere, mesmo com a pequenez da sua fé, mesmo com esse pouquinho de força que você acha que tem, mas persevera, fica firme. Você que muitas vezes está num momento de tristeza e pensa que Deus não está com você, Ele está te contemplando. Amém. Os olhos do Senhor estão em toda parte. E as mãos dele estão estendidas para te socorrer. Amém. Então, que a partir desse momento, você possa sentir o amor do Senhor sobre a sua vida. E tenha esse momento aqui, desse podcast, como mais uma oportunidade que o Senhor está te dando. Amém. Sabe? Eu não sei qual lugar que você está, mas procure uma igreja para que você possa ser recebido no meio do aprisco do Senhor, para que você possa ser cuidado, para que você possa ser acompanhado e ter profetas que orem pela sua vida, que paguem o preço, para que você, nesses momentos de aflições, tenha um norte, tenha uma esperança. Amém. Então, o meu apelo é para que você não desista. Não desista da sua vida, por mais difícil que as coisas estejam. Às vezes você está pensando, você não tem noção do que eu estou passando, do que fizeram comigo. Realmente eu não sei. Mas eu posso te dizer que eu provei muito da maldade do ser humano. Mas eu não deixei a maldade do homem, que é falho, ser maior do que o amor de Deus pela minha vida. Amém. Então, essa noite, eu faço esse apelo. Você que não conhece Jesus, se aproxime dele. Seja achado nele.
E eu tenho certeza que Deus fará grandes obras na sua vida, em você e através de você. Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pastor. Eu vou deixar um versículo, né, para todos os jovens, que está lá em 1 Coríntios 15, 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então Deus tem contemplado, né? Deus tem contemplado o seu esforço, Deus tem visto. Às vezes você pensa em desistir, parar. Não desista, não pare de lutar, persevere em oração. A palavra do Senhor diz assim, que em Deus nós faremos proezas. Amém. Glória Né? a Deus. Então, você foi formado no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. A Bíblia diz que nós fomos elegidos nele bem antes da fundação do mundo. Você não é uma pessoa que chegou por acaso, não, você é um presente de Deus. Amém. Né? Você tem um chamado, um propósito nessa terra. Amém. Então não desista, não pare, mesmo que você escute outras vozes, não dê atenção a essas vozes. Ouça o que Deus diz a você. Escute a voz do Espírito Santo que está falando no seu coração. Continue firme, continue insistindo, seja inabalável, porque em nenhum momento, quando Jesus estava subindo ao Gólgota, em nenhum momento, quando ele subia, quando ele passou pela via dolorosa, em nenhum momento ali ele parou e falou assim, não, chega, não vou mais. Não, ele foi até o fim. Amém. Ele não Glória a desistiu, então Aleluia. não desista. Amém. Espere no Senhor, espere nele, porque ele renova nossas forças. Amém. Ele fará com que você voe como águia, né? E esse é o propósito, esse é o desejo do Senhor. Amém. Que você voe como águia, rompa seus limites, em nome de Jesus. Amém. 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 Vida, trazer uma mensagem. Bom, assim como nós falamos aqui, eu creio que Deus tem um propósito na vida de todo mundo. Mantenha-se firme, né? Esteja sedento e sensível à palavra do Senhor, porque assim como na minha vida, eu acho que na vida de todo mundo, em algum momento ele toca profundo, que você sente que realmente é ele falando. E não tenha medo, às vezes a gente tenta seguir sempre o sistema aí fora e não se arrisca, né? Principalmente os jovens que gostam tanto de se arriscar, e se arrisca em buscar mais do Senhor, porque a partir do momento que você sente a presença dele realmente, você entende que esse é o caminho e não as coisas que o mundo oferece por aí. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, assim, mergulhe cada vez mais na presença do Senhor. É o melhor lugar para se estar. Vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Vai ter as dificuldades? Vai ter as dificuldades. Mas com o Senhor é mais fácil você vencer as dificuldades. É mais fácil você vencer aquilo que você hoje acha impossível por estar distante do Senhor. Então, se achegue a Deus, se lance nos pés do Senhor e deixe que Ele cuida. Ele cuida da sua vida, Ele cuida da sua família, Ele cuida do seu propósito. Aquilo que está no coração de Deus, Ele cuida na sua vida. Então se entrega ao Senhor, sem medo, sem reservas, e deixe que Ele cuida da sua vida. Amém? Amém. Para você que não está inscrito no nosso canal, se inscreva, siga as nossas redes sociais que estarão aí embaixo na descrição desse vídeo. Coloque de onde você assistiu, o que mais tocou no seu coração, né? Nós estamos aqui apenas como um instrumento do Senhor. Não que é a Elaine, o Leandro, o pastor Lucas, a pastora Jéssica, a comunidade Batista Renovada. Apenas servos do Senhor para levar a palavra do Senhor até que ela chegue em você e fale ao seu coração. Amém. Amém? Obrigada e até o próximo podcast. Deus abençoe Marcados. sua vida. Deus abençoe. Glória a Deus, Deus abençoe. Amém.